Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast para quem quer aprender a investir e chegar na sua independência financeira. E agora, começando mais um quadro aqui, que é... Qual é o quadro de hoje, Matheus? Papo com milionários, Renan. Papo com milionários. Então a gente vai aqui desvendar a cabeça dos milionários pra gente entender como é que foi essa construção e hackeando tudo que você precisa saber. Eu tô aqui com o Matheus Cobb, grande Matheusão. E aí, Renan? Show de bola? Tranquilo, vamos desvendar aí a mente de um milionário? Vamos que vamos. Hoje, o milionário da vez aqui é o Felipe Santos. Tem uma história muito boa aqui com o Felipe Santos, a gente vai contar ao longo dessa jornada, mas Felipe Santos é milionário e investidor também. Seja muito bem-vindo aqui ao Profadcast. Muito obrigado, meus amigos. Seja bem-vindo, Felipe. Massa demais. Galera, esse quadro aqui é pra gente começar a entender um pouco mais como que os milionários pensam, como que os milionários agem, mas na vida real. Então, pessoas comuns, que começaram, não nasceram em berço de ouro, não tiveram fortuna herdada e conseguiram construir isso. Então, sim, é possível. Você que está independente da situação que você está, é possível você dar o próximo passo. Por quê? O primeiro milhão deixa pista, ele deixa rastro. O sucesso deixa pista, deixa rastro. E agora a gente vai aqui conversar um pouquinho com o Felipe Santos. Felipe, primeiro fala pra gente aqui, cara, como é que começou essa trajetória, de onde você vem, se você já nasceu em berço de ouro ou não, como é que foi essa história aí? Vamos lá, meu berço de ouro se chama Jardim Leal, Duque de Caxias. Eita, então vem lá. Pessoal que sabe aí onde é que fica, né? Você não sabe, dá uma olhadinha lá no Google Maps, você vai entender o que que é. Bom, nasci nesse bairro, né? Uma família humilde, né? Não tinha ninguém com uma miséria absurda, mas não tinha nada de luxo. Nada, zero. E o que se levava muito em conta ali, né, na minha família principalmente, era a parte da educação. Meu pai focava muito na educação, mas tinha uma frase que me incomodava. Você tem que terminar os teus estudos para trabalhar. Aí eu ficava pensando, cara, quando é que termina essa parada? Ixi. E aí, como é que você vai avaliando onde é que termina? As pessoas da tua família. Todo mundo ali, primeiro ou segundo grau completo. Você fala, pô, então vai terminar no segundo grau, né? Que é onde eu tô vendo ali, onde eu alcanço mais longe. Segundo grau. Terminou o segundo grau, vai trabalhar. E aí, uma pessoa da minha família começou a fazer faculdade. Essa pessoa tá até agora nos Estados Unidos, foi pra lá, morar lá, né? E aí eu percebi, cara, tem um peteleco a mais aí. Isso aí tudo... até a adolescência ali eu tava pensando nisso aí, que tinha que terminar os estudos para poder fazer, para começar a trabalhar, para ter um dinheiro legal. Até que eu fui pro exército. E aí no exército, cara, eu comecei a conviver com pessoas com uma mentalidade totalmente diferente. Aí entra o pessoal do berço de ouro, porque muita gente que tava comigo lá já pensava em fazer faculdade, pensava em fazer faculdade fora do Brasil. Gente que era filho de coronel, filho de brigadeiro, filho de general, que já tinha um patamar de vida diferenciado. E eu não tinha acesso àquilo. Então, o que eu pensava dentro de mim? Cara, eu tenho que ter acesso a essas coisas aí, mas eu não tenho como fazer isso agora. Sim. A única chance que eu tenho é o quê? É virar oficial do exército. E eu tô aqui com esses caras. Eu não teria chance nenhuma com eles no papiro, mas eu vou me esforçar. Os caras vêm de Pentágono, de Zacarias, Santo Agostinho, e eu saí do Colégio Municipal Barão do Rio Branco, lá no Gramacho. Caraca. Cara, há uma diferença. Muita diferença. Então eu lembro que foi um período assim onde eu tive que virar uma chave, né? E sair daquela coisa, pô, tem que terminar os estudos. Não tem que terminar os estudos, cara. O estudo não acaba. Ele não vai acabar. Do jeito que eu tô aqui, ele não tem fim. Eu preciso finalizar esse curso em primeiro lugar para conseguir a minha vaga de oficial e mudar a minha história. Massa. Então, ó, só pegando esse gancho que já tem bastante insight interessante pra galera. Então, vem lá da escola municipal, né, de Gramacho, não nasceu em berço de ouro, então a família ali, o máximo que ele via era segundo grau da galera terminando. Exatamente. Era o ambiente que ele cresceu, né? Foi o ambiente que você cresceu. E ali o máximo que ele conseguiria era ver, cara, tem que terminar o segundo grau para começar a ganhar dinheiro. Basicamente era isso que ele pensava. Até que ele teve acesso a um ambiente diferente. De pessoas que tinham acesso a outros ambientes. Só que acontece, tem muita gente que tem acesso a esses ambientes e querem ser do contra. Sabe? Tipo, filhinho de papai. Lá o playboyzinho. Eu não vou me juntar com esses caras, não. E você não. Você falou, cara, eu tenho que entender o que esses caras estão fazendo. Exatamente. Porque eles estão numa mentalidade e um ambiente diferente. Então, como é que eu posso fazer? O que eu preciso ser? E aí talvez a primeira ficha foi, eu preciso ser oficial do exército, né? Massa, segue aí.
Então, essa coisa de querer me parecer com eles, né? Querer chegar próximo do que eles viviam, isso me gerou até, de certo modo, uma frustração, porque eu não conseguia alcançar algumas coisas. Os caras falavam, pô, vamos sair pra tal lugar. Pô, não podia, cara, não tinha grana. Entendeu? Assim, aquilo não me deixava triste, porque eu fui ensinado durante toda a minha trajetória como criança e adolescente a ser uma pessoa próspera, satisfeita com aquilo que eu tenho e valorizando coisas que são, hoje, infelizmente, um pouco desvalorizadas, como são pessoas, amigos, né? Hoje a minha convivência com algumas pessoas, elas são... É muito mais produtivo por estar com elas do que pelo que elas são. Sim. Né? Inclusive, você pode... se você for avaliar pessoas do teu convívio, por exemplo, tem gente que não tem muito para te oferecer intelectualmente, mas a posição daquela pessoa na tua vida é tão agradável que você não quer extirpá-la da tua vida porque ela não te ajuda intelectualmente ou financeiramente. Você tem um apreço por ela simplesmente pela o que ela traz de carinho, de amor, sabe? Isso também é um combustível para que você, né, lá na frente, cara, você lembra de onde você veio. Você não tinha grana e você tinha pessoas. Não adianta nada, cara, você conquistar a grana e afastar as pessoas. Total. Hoje eu conheço gente que tem muita grana e tá sozinho e feliz. Tá tentando fazer com que o consumo substitua, né, supra a falta das pessoas. É o famoso... Acaba que tudo que ela mais tem é... É o famoso pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Né? Exatamente, Mais cara. tem dinheiro, A mentalidade continua lá, entendeu? Total. Então, mas voltando lá pro nosso gancho do meio, né? Então, aquele meio ali me proporcionou uma mentalidade diferente. Enquanto lá no meu bairro, onde eu nasci, eu via o pessoal, toda vez que eu voltava da faculdade, eu encontrava o pessoal na esquina. Fala aí, rapaziada, beleza? E eu passando, voltando da faculdade. Quando eu saía para ir pro trabalho, né? Tava de noite, não tinha ninguém na rua. Tava escuro, madrugada ainda. Né? Mas eu sabia que aqueles caras iam voltar pra esquina. Eu ia voltar no dia seguinte, eles estariam ali, na esquina. E era a mesma coisa, cara. E você estudando, buscando Exatamente. evoluir, as pessoas continuando na mesma, né? Exatamente. E aconteceu um negócio engraçado, cara, que assim, esse lance da escola municipal, né, tem muita gente que tem muito bom coração e que vai lá né, com sangue nos olhos para cumprir a missão e ensinar aquelas crianças. Mas eu não tive essa sorte. Eu tive, infelizmente, cara, pessoas que foram lá para cumprir o papel dela de bater cartão de ponto. Né? Sim. E aí eu não tive uma base matemática muito forte nessa parte, né, nessa Educacional. base educacional. Uhum. E aí, na hora de escolher a arma no exército, eu lembro que a arma é a especialidade, né? A gente escolhe quando a gente tá no quartel. Eu lembro que eu tava junto com um cara que eu já queria ficar com ele porque ele era um cara muito tranquilo, ele era um cara muito inteligente e conseguia passar muita coisa pra gente. Eu falei, pô, vou ficar com esse cara aqui, porque ele parece ser um cara sensato. E aí, pô, já que eu vou permanecer com ele, eu vou escolher a arma dele, a artilharia. Tá bom, Felipe, agora você vai lá, vai pegar seus manuais. Cara, quando eu peguei... É uma pilha de manual assim. Eu abri a primeira página, geometria plana. A segunda apostila, a primeira página, trigonometria. Cara, era tudo matemática, cara. Quando eu falei com a minha esposa isso, ela era minha namorada na época. Eu falei, cara, eu fiz uma besteira. Eu tava com tudo engatilhado pra ir pro 10, virar oficial do exército e mudar a minha vida. Porque eu achava que eu ia ficar rico, tá? E vamos lá, por um instante eu achei que tava rico, tá? Foi o caminho. Aí, quando eu mostrei pra ela, cara, os manuais, ela mesma já desacreditou. Porque ela sabia da minha dificuldade com aquilo ali. Mas aí, ela era muito boa com matemática. Eu falei, cara, é tu que vai me ensinar isso aqui. Então, toda vez que eu ia pra casa dela, ou pra casa dos parentes, ou pro churrasco, ela tava comigo, eu com um manualzinho, e ela me ensinando, cara, isso aqui é assim por causa disso. Aí eu ia lá no livrinho de matemática, lá da 5ª série, dava uma lida, cara, realmente faz sentido. Eu batia ali com o que eu tinha que fazer, cara, decorava o que eu tinha que fazer, né? As fórmulas, e lembrava daqueles conceitos que eu tinha lido lá no livro da 5ª série. Pô, eu já velho, burro velho, cara, 19 anos de idade, um livrinho lá de 5ª série. Mas aquilo fez toda a diferença pra mim. A minha esposa me ajudando,
a entender o negócio, aqueles manuais. E eu fazendo as minhas pesquisas naqueles livros que eram livros básicos. Então perceba que não foi só, pô, ó, vou te entregar isso aqui e você aprende. Eu tive que buscar em outras fontes. Tá? E aí, Beleza. nesse ponto é legal, que é o seguinte. Primeiro, um hack de milionário, de pessoas de sucesso cara, anda com quem você vê que é uma pessoa de sucesso. Então você buscou, foi escolher a arma porque você viu, cara, aquela pessoa ali, você se espelhava nele. Você fala, cara, eu quero que ele me ajude, eu quero que ser tão bom quanto aquela pessoa, então eu vou seguir aquela pessoa. Então, pessoas de sucesso seguem quem já tem um resultado maior do que a nossa. E também aquela pessoa que você vê alguns valores que se alinham. Então, esse foi um ponto legal. Segundo ponto de hack importante aqui foi nem sempre seguir as pessoas vai te levar para o caminho que você espera. E a maioria das vezes não vai te levar para o caminho que você espera. Cara. Só que é no momento que você vê a dificuldade que o jogo vira. E aí entra uma coisa que eu falo que é a humildade do milionário. Que é você precisa pedir ajuda. E aí no caso da matemática, a tua esposa, né, hoje esposa, mas até então namorada, foi quem te ajudou. E talvez tem gente que fala, mas eu não tenho nem namorada, ou então eu não sou casado. Tá bom, mas quem que é bom naquilo que você não é bom e que você precisa agora para desenvolver? Tem alguém, cara. É essa pessoa que você precisa estar próxima para ela poder... E falar, eu preciso da tua ajuda. Né? Então acho que isso aí vira jogo. Porque senão, cara, tu ia tomar só a bomba lá e não ia conseguir se formar. Total. E aí você... E o terceiro ponto é saber das tuas fraquezas e se precisar voltar alguns passos atrás, volte pra... eu costumo dizer, eu fiz engenharia, né? Só que eu fiz engenharia, tive uma base também muito fraca, que foi escola municipal também, a Francisco Jobim, no Meia. E aí quando você chega lá, pô, cálculo, engenharia, cálculo, e o caramba, derivada, 3. integral, e eu falei, cara, que parada é essa? Eu era um bom aluno, né, na escola normal, porque o padrão era baixo. Cheguei lá, primeira prova, meio. Eu nunca tinha tirado meio, velho. Meio, o que é isso, cara? Chorou. Eu falei, meio. Mas eu só não chorei porque Caramba, a maior nota foi 2,5. Que foi uma pessoa de uma escola pica das galáxias lá. bem pra tipo, caramba. O 01 da engenharia Tá que certo. entrou. Eu falei, pô, não é possível, cara. Tá certo. Mas, e aí, outro ponto interessante que você falou é o seguinte. Cara, é ter a humildade de você olhar e falar assim, cara, eu preciso dar um próximo passo. Mas como que eu faço? Eu não sei como eu faço. Mas ainda assim, a dificuldade vai me ajudar a me fortalecer. Então, eu ia lá pro churrasco, tava lá com o papiro. Eu ia lá, tava lá estudando. Então, outras pessoas poderiam, não, churrasco é churrasco. Eu sempre falo, tem dias de luta e dias de glória. Quando você tá com a tua independência financeira, velho, eu vou curtir a vida, eu vou ficar com a minha família hoje, o dia todo. Mas quando você não tá, velho, você não tem liberdade de escolha ainda. Exatamente. Você não tem nem direito de escolher. Então você tem que focar. Não tem outra solução. Vai ter hora de escolher. Só que as pessoas querem escolher quando não tem poder de escolha. E aí dá problema, né? Mas top, segue aí. E lá na frente, né, você vê, é normal que pessoas que não fazem nada durante a vida inteira não tenham uma qualidade de vida no futuro. É só você olhar no teu entorno. Pega as pessoas que estão aposentadas na tua família e vê a qualidade de vida delas. Se não tinha uma herança, se não tinha alguma coisa que já tinha sido construída por outras gerações, né? Se era solo e não fez nada, tá sofrendo agora. Até porque a gente não sabe as condições que a gente vai viver daqui a 1, 2 anos. Sim. Né? A taxa Selic hoje está com previsão de queda. Mas e se, de repente, a inflação explode aí e a Selic volta lá para o patamar de 2 dígitos, fica no patamar de 2 dígitos, sobe mais. Tem a Argentina aí com 100% de inflação. O que é 100% de inflação, cara? É você, ao invés de comprar gasolina por R$7 o litro, comprar R$14 o litro. Só que o teu salário, a tua aposentadoriazinha lá, não vai aumentar 100% porque a gasolina aumentou 100%. Exato. Então, mas vamos continuar lá, né? Essa questão de querer me parecer com aquele camarada que era o instrutor que estava à frente do meu grupamento lá, no Exército, me gerou um desconforto. Esse desconforto me levou para um lugar, cara, que assim, ele me ensinou demais. E a minha experiência com isso, tá, é que toda vez que eu vou aprender algo novo com alguém que é referência, eu entro numa zona de desconforto total. Tá? A última coisa que aconteceu comigo agora, recentemente, eu já tinha um conhecimento com opções, já tinha feito cursos, tá?
Mas eu queria melhorar o meu resultado com isso. E aí eu comecei a estudar as gregas de opções. É um negócio de outro mundo, cara. Parece que você tá no espaço, entendeu? Vendo coisas de outro planeta, né? E fazendo esse estudo, eu gosto de aliar o estudo, a teoria, com a prática. Sim. Fazendo esse estudo, eu fiz operações que deram errado e me trouxeram um prejuízo. Nesse caso, eu aprendi com o meu erro. Mas esse meu prejuízo que eu obtive, que eu lancei isso no meu Instagram, e falando para as pessoas, olha, eu fiz isso e deu errado. Muita gente vai aprender com o meu erro, o que é o ideal. Só que nem tudo no mercado financeiro já teve alguma coisa parecida. Nem tudo você vai ter um memento, alguma coisa, um backup ali. Você não vai conseguir copiar ninguém em muitas coisas, tá? Você comprar títulos de renda fixa e empresas que pagam bons dividendos é uma ideia para você ter um bom rendimento. Mas se você compra um título pré-fixado Tesouro Direto e a taxa Selic aumenta, você vai perder dinheiro. Sim. Se você comprar uma boa empresa que paga um bom dividendo e de repente ela despenca 90% igual a Americanas, você vai perder dinheiro. Então tem coisas que você vai aprender fazendo, né? Que foi o que aconteceu comigo. Então nesse caso, eu perdi esse dinheiro e aprendi com a minha dor. Esse desconforto, tá? Que não foi tão grande porque existia uma análise de risco, ele gerou um conhecimento que não vai sair de mim, cara. Tá? Toda vez que eu ganhei dinheiro mole, eu não sei te explicar como é que foi. Mas a vez que foi difícil ganhar, ou que aconteceu alguma coisa que estava imprevista, como esse tipo de perda, eu vou saber exatamente o que aconteceu para poder chegar nesse resultado. Então, olha que top. Primeiro, desconforto. Você se coloca em uma situação de desconforto quando você quer evoluir. Então, a vida, por melhor que esteja, se você não está desconfortável, tem algo de errado, né? Então, esse é o primeiro ponto que você falou bastante em desconforto. E a todo momento, não é parar, tive desconforto lá atrás e... Não, você se coloca em desconforto. Exatamente. Lá atrás, talvez você se foi colocado em desconforto. Você não quis estar, mas você acabou indo por ocasiões. Agora não, agora você busca o desconforto. Então, pessoas que eu verifico pessoas de sucesso, pessoas milionárias, elas estão buscando esse desconforto. Falam, cara, eu tô tranquilo aqui, o que tá acontecendo? Deixa eu ver alguma coisa para eu fazer para ficar desconfortável. Então, isso é uma coisa legal. E segundo ponto, você falou aí de, cara, você aprender com seus erros. E nem tudo tem um manual. Então, aprender com os erros dos outros é muito bom, porque te economiza tempo. Mas e quem não errou ainda sobre aquilo? Exatamente. Você tem que ser o primeiro, não tem jeito. E não ficar parado esperando. Ah, não, deixa eu ver se alguém faz isso, se dá mal pra eu ver qual é o erro. Não, pode ser você e tá tudo certo. Até porque se der certo, você vai perder uma grande oportunidade. Sim. E aí você sai de, o cara que tá esperando pro cara, o cara, né, que muda de vida, muda de patamar. Exatamente. Que é bem por aí. E o outro ponto que você falou na verdade, você não falou, mas você falou o que você fez, mas o que eu trouxe é contribuição. Você falou, cara, eu errei. Eu vou contribuir com isso aqui pra galera não errar mais. Pra ninguém errar sobre isso. Exatamente. Então você compartilhou no teu Instagram, foi isso e tal. E provavelmente deu uma chamada, a galera falou, cara, que legal que ele tá compartilhando, né? Mas continua aí dessa história. Não, e existe uma coisa que fala o seguinte, você quer aprender bem alguma coisa? Ensina pra alguém. Se você quer aprender de fato, ensine. Você se torna melhor naquilo. Então, isso aí me chamou bastante atenção e eu comecei a fazer esse trabalho de pegar tudo aquilo que deu certo, muito certo, e montar uma linha de raciocínio para aquilo. E aquilo que deu errado, mapear. Cara, foi isso aqui que eu fiz. Não faça. Ou se você fizer, de repente existe uma relação risco-retorno muito atrativa, né? Então, se der certo, vai dar muito certo, mas se der errado, não vai te machucar tanto. Então, de repente, você sabe que eu fiz aquilo que deu errado, mas você pode tentar também, tá? Mas a pessoa vai avaliar isso. Isso com as próprias pernas, vai andar com as próprias pernas. Sim. Né? Mas uma coisa que deu errado há pouquíssimo tempo, que a gente avaliou, assim, foi até estranho, né, a reação do pessoal. O Elon Musk lançou um foguete agora, ultimamente, e a missão era a missão Marte, se não me engano, tá? Cara, o foguete explodiu. Foi. E a galera comemorou.
cara, tem uma coisa... Ou eu tô entendendo errado, mas a galera tá vibrando que a parada explodiu. E realmente, cara, os caras comemoraram as etapas do sucesso até aquele momento. Eles lançaram o foguete que queriam lançar. Existiu alguma coisa ali que deu errado, eles aprenderam com aquele erro ali. O próximo lançamento, muito provavelmente não vai ter essa explosão. Pode ter um monte de outras séries de erros, né? Mas essa não. Esse não, entendeu? Então, muita coisa é de tentativa, erro e acerto, né? Muita coisa acontece assim. Se você puder evitar fazendo uma mentoria com o Renan, aprendendo o que ele fez, vendo quais foram os passos que ele tomou, né? Aprendendo com o Warren Buffett. Cara, o que esse cara fez para poder desenvolver a grana que ele tem hoje? Pô, Luiz Barsi, cara, um brasileiro, 4 bilhões de reais investido. Você tem referências que você pode procurar, né? E saber, cara, o que esse cara fez para chegar nesse sucesso. Qual é a mentalidade dele. Né? Show. E aí, voltando lá para aquele ponto lá de, cara, escolheu a arma, começou a estudar e tudo mais. E aí, quais foram os próximos passos ali desse teu processo de evolução? Saí terminei o CPOR, né, numa posição bem colocado, consegui minha vaga para ser oficial do Exército. Inclusive, né, tem um parênteses aqui que tu não quer contar, mas eu vou contar. Hein? Pode contar, pode contar. Qual é esse parênteses? A gente se conheceu no CPOR, a gente formou na mesma época, galera, em 2005, lá, legal. Centro de Formação de Oficiais da Reserva, né, só que ele foi pra artilharia, eu fui pra intendência. E engraçado que a gente não tinha tanto contato lá, né? Ele era limpinho. Eu conhecia o De Paula, né, aqui... Eu tive que soltar, né? Ó, essa história aqui, talvez, nem sei se já é coronel, nem sei se é ou Ele tá não. na reserva já. Ainda bem, né? Vai ver a gente não. Acho que ainda não. Ou vai. Mas, enfim. Não, vamos mandar pra ele, O Felipe Santos era aquele cara lá que todo mundo conhecia ele, mas se falasse o nome dele, a galera não sabia quem era. Porque ele imitava um capitão na época, que era um capitão bem casca grossa, né? Que é o nome que eu já falei, o De Paula, né? Deve ser coronel. Se alguém conhecer aí, depois manda aí, deve ser coronel ou algo do tipo, o tenente coronel. Mas ele imitava tão... Ele sabia também, né? Na época todo mundo sabia, era engraçado. E aí, então assim, lá que a gente se conheceu, mas por ironia do destino, agora que a gente veio se reencontrar e tal. Sim. E aí ele contou um pouco da história dele. Eu falei, cara, tu precisa estar lá no podcast, que tô fazendo uma série assim, assado, vem, que vai dar certo. Então, só abrindo esse parênteses aqui, né? Mas... Não, e eu reencontrei esse cara, né? Longos tempos depois, né? Eu era tenente, já fui pedir uma área emprestada para fazer um acampamento. Quem era o dono da área que ia emprestar? Era ele! E ele lembrou de mim, cara. Ele olhou... Você... Vem cá, vem aqui. Mas deu tudo certo, ficou tudo legal. Mas vamos lá. A gente parou aí tu fez CPOR, formou, finalizei, fui pra tropa. Na tropa eu conheci um cara, trabalhava comigo na artilharia, que todo dia ele abria o computador dele, pessoal, do lado do computador, que era da seção, e ele fazia algumas operações de swing trade. Eu via que ele todo dia fazia aquilo, né, e ele ficava meio tenso às vezes. Eu perguntei um dia, cara, o que você tá fazendo aí? Eu tô comprando e vendendo ações. Aí me explicou mais ou menos, basicamente, o que era. Eu pesquei aquilo ali, cara, vou pesquisar. O cara tá ganhando dinheiro com esse negócio aí, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu quero, né? O primeiro salário de tenente que eu ganhei, meu irmão... Sabe que... Tô rico. Quem falou isso, cara? Quem falou isso ultimamente foi o Bruno Perini. Eu lembrei de mim na época. Porque eu recebi uma bolada, cara, que eram uns 3 salários juntos, mais auxílio fardamento, mais não sei o quê. Veio um monte de coisa junto. Cara, a vontade que eu tinha de pegar todo esse dinheiro, sacar tudo, espalhar e mergulhar. Tô rico! Entendeu? Que, cara, quando você sai de uma situação onde você não tinha grana pra nada. Pra nada. Sim. E aí você vai pra uma situação onde você é privilegiado e ganhava 4, 5 salários mínimos, né? Se você pegar hoje um jovem de 19 anos e falar assim, você vai ganhar 5 salários mínimos, o cara vai estar bem, né? Então, foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei na tropa, vi esse cara, falei, pô, vou conseguir melhorar a minha renda fazendo isso que ele tá fazendo também. Se ele ganha dinheiro, eu posso ganhar também. Abri a conta na corretora e comecei a fazer swing trade. Só que daquele jeito, né? Olhava lá uma ação, ele explicou mais ou menos ali o que eu entendo hoje como price action. Ele me explicou ali mais ou menos a volatilidade, o preço. E aí eu comecei a fazer essas compras e vendas. Tomando a coça todo dia. Porque toda vez que eu comprava e eu via o preço cair,
por mínimo que fosse, eu fazia o quê? Vendia. Uhum. Só que o preço oscila. Né? Você tem que ter um conhecimento para isso. O preço oscila. E aí eu comprava, caía um pouquinho, vendia. Eu comecei a perder dinheiro com isso. Fazia o inverso, né? Tipo, ficava com medo. É aquela série, compra cai? Compra cá. Ah, boa. Essa foi boa. Compra cai. Aí, cara, e eu fui falar com ele, cara, eu não consigo ganhar dinheiro nesse negócio, cara. Tem uma coisa errada. Tu ganha dinheiro com isso aí mesmo? Aí ele, não, eu tenho um resultado aqui e tal, posso te mostrar. E de fato ele tinha um resultado positivo naquele negócio. Só que ele tinha mais paciência que eu. Uhum. E eu comecei a receber alguns relatórios da corretora, porque era cliente da corretora. E aí eu comecei a ler esses relatórios. Falei, vou ler essa parada aqui, ver o que tem de interessante. E aí tinha lá, carteira top 10. Algumas empresas. Carteira de dividendos. Algumas empresas. Carteira do mês. Algumas empresas. E aí eu ligava pra corretora. Cara, eu ligava todo dia pra corretora. O pessoal já sabia meu nome na corretora. Eu acho que algumas vezes o pessoal via meu telefone lá. Falei, não vou atender não. Não vou atender esse cara não, na moral. Já tá salvo. O pessoal ficava passando. Quem é o mais moderno aí? Chama um estagiário pra atender esse maluco aí. Porque eu perturbava, cara. Eu todo dia ligava pra lá pra entender. Cara, como é que eu faço pra saber que a empresa ela paga bem dividendos? Como é que você sabe que ela paga bem dividendos? Aí o cara fala, você tem que olhar aqui e tal. Vai no site da empresa. Hoje não tinha tanta informação como tem hoje. Sim. Né? Então eu tinha que ir no site da empresa ver quanto ela pagou de dividendos pra saber quanto era o payout. Era uma parada assim meio... Nebulosa. É, nebuloso. Caraca, a empresa no site dela tá dizendo que ela é boa. Pô, cara, se eu tivesse a empresa, eu ia dizer que a empresa é ruim? Não. Claro que não, né? Então, eu comecei a ver esse lance dos investimentos com outros olhos. Uhum. A partir dos relatórios que eu recebia da corretora, então a Ágora, que era a minha corretora, né? E era até a corretora que ele investia, por isso que eu abri conta nela. E aí, nesses relatórios, eu comecei a perceber que eu comprava algumas ações, né? E elas tinham pouca volatilidade, que eu comprava aquelas de dividendos. Então elas variavam menos do que as small caps, por exemplo, que era o que ele buscava comprar. E ele não sabia explicar isso. Ele comprava uma empresa mais volátil, né? Porque a empresa que é consolidada não ia dar tanta variação para que ele ganhasse dinheiro. Mas na época ele não soube explicar isso e eu, né, Acabou. Só que mais uma vez entra o lance do ambiente. Nesse ambiente que ele vivia, o pessoal comprava e vendia. Era swing trade na veia, não tinha nada de longo prazo. Ele não tinha carteira de longo prazo. Eu entrei nesse ambiente, mas aí o que eu fiz? Fui ler o relatório da corretora e percebi que não era bem assim. Você não precisava ficar só comprando e vendendo o tempo inteiro. Então, eu podia montar uma carteira com empresas que iam ficar lá e iam me pagar um dinheirinho mensal, ou semestral, ou anual. E foi o que começou a acontecer. Eu deixei as empresas na carteira e comecei a montar esse portfólio. E aí outros sites foram aparecendo. Pô, gostei muito, por exemplo, do Trademap. Ele trazia muita coisa num site só. Ainda agregava os investimentos, que eu comecei a abrir conta em outras corretoras por conta de oportunidades melhores. Então, eu tinha as informações das empresas, consolidação dos meus investimentos ali. Então, aquilo para mim estava perfeito. Só que ainda assim, foram surgindo outras ferramentas que foram ficando melhores ainda. Então, você vê que é uma constante evolução, né? Depois desse período que eu comecei a montar a carteira, eu comecei a ver que eu estava muito exposto em renda variável. E aí, quando foi 2008, né? Eu vi aquela crise subprime engolir um pouco da grana. Caralho, já bate Só aquele que frio era, na barriga, cara, né? não era nada relevante, entendeu? Porque a maioria do meu dinheiro ainda estava naquela antiga poupança, entendeu? Eu tinha medo de fazer o negócio Só e pode me dar falar mal. poupança mais 2 vezes, viu? Porque treino da alergia aqui, top, não trouxe um remédio, pô. Vai ficar alérgico. Dá alergia quando fala muito Traz isso, aí poupança. o remédio do camarada aí. Então eu tinha essa coisa, cara. Pô, cara, pai, vô. Vai perguntar essa galera, o dinheiro é aonde? É lá, naquele lugar lá. isso aí, Naquele lugar lá, né? E o que você tem que fazer com o dinheiro? Comprar terreno, comprar casa. Tem que comprar um imóvel, né? Essa era a ideia dos mais velhos. E que eu recebi de input também, logicamente. Mas aí eu vi essa crise subprime levar um pouco da grana e pensei, cara, esse negócio é um pouco mais sério. Não posso dar mole com isso. Foi quando eu comecei a ler Gustavo Cerbasi. Uhum. Gustavo Cerbasi, ele traz uma ideia de
conservadorismo, mas no livro dele, ele traz um insight muito bom, cara, para investimento em ações, que é algo que você fala assim, cara, esse cara não é conservador. Se ele faz isso que ele tá falando aqui, esse cara é arrojado, pô. Entendeu? Ele explica, ele passa pelas fases de investimento que você pode... É como se fosse uma escada, você vai galgando degrau a degrau. Você começa com a renda fixa, né? Você vai, coloca ali um pré-fixado, coloca o IPCA. E aí você avança um pouquinho, você pega uma debênture de uma empresa que está pagando um pouquinho mais, mas, você tem que saber como é que é essa empresa também. Sim. E aí você avança um pouquinho nesse estudo, né? Então eu fui vendo que ele tinha essa gradação ali no livro dele. Eu comecei, cara, eu vou ter que fazer esse negócio direito. Tô fazendo isso errado, eu vou ter que montar a composição. Foi quando eu consegui montar a composição que me deixou confortável. Um percentual de renda fixa e um percentual de renda variável, que quando variava ali, né, quando oscilava as ações, não me machucava, porque eu sabia que eu estava garantido pela minha renda fixa. Então, olha só, coisa interessante, né? Quer falar? Fala aí, Matheus. É pra você ver, né? É um caminho, cara. Tem muita gente que ele poderia ficar confortável com o salário dele de tenente, de oficial, e tá tudo bem ali. Posso parar aqui, tô ganhando relativamente bem. Mas ó o caminho que pessoas de sucesso percorrem. Elas sempre estão em busca de quê? De conhecimento, de estudar. E talvez isso ele vai continuar contando na história dele, que foi esse caminho que fez ele chegar até onde ele chegou hoje, que é de fato ser um milionário. Então, a todo momento, ele nunca parou. Ficou ali estudando, aprendeu, viu o cara ali, vou atrás disso aqui, vou atrás de informação. Aí estudou mais um pouco e foi lá, e foi buscar. Então, existe um caminho, né, que pessoas de sucesso percorrem e elas não param ali, não ficam exatamente, cara, parei, já tô ganhando bem, tá tranquilo. Sempre tem um próximo passo, né, Renan? Total, e exatamente esse ponto. A jornada dele toda agora foi conhecimento, cara, e não para. Conhecimento, né? Não para. E o ponto... Sempre tem um próximo nível. Aquele lance de terminar os estudos para começar a trabalhar, lembra? Lá no início? Lembro, lá no início. E assim, uma coisa legal, né? A gente fica pensando quando eu vou terminar. E aí se trouxe já, cara, se você tá com esse pensamento de terminar os estudos, tá errado. Você não vai prosperar. Você tem que estar numa constante evolução. E a gente preza muito isso. Inclusive o nosso hashtag é Bora Evoluir. Bora Evoluir. Que é exatamente, cara, é uma evolução constante. Né? Eu falo que a galera que trabalha com a gente, quem não gosta de estudar, ler livro, ele pede demissão no dia seguinte. Porque ele tem que ler, apresentar pra gente. Ele tem que estar nesse processo de evolução. E você falou uma coisa que fez muito sentido. Tipo, dentro desse processo de evolução, você começou uma visão de curto prazo. Que era, tô comprando, caiu, vou vender. Que é o normal que a gente chama de investidor apertador de botão. Apertou o botão, não sabe o que tá fazendo, caiu e ferrou. Pra não perder mais. Exatamente. Né? O medo de perder tira a vontade de ganhar. Vou perder só um pouquinho. E perdi. Quando você começou a buscar conhecimento, entender mais, a tua visão aumentou. Ou seja, eu posso montar carteira de investimento que eu tenho empresas consolidadas que eu levo para mais tempo do que só comprar e vender? Porque foi como você aprendeu. Você entendeu com o teu amigo que tinha que comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. E quando você viu, cara, não preciso comprar e vender. Eu posso comprar e manter e eles vão me pagar uma renda ainda por isso. Massa. Exatamente. Terceiro ponto foi a crise do subprime, 2008. Você olhou e falou, caraca, eu tenho que buscar alguma coisa além. Porque senão eu vou afundar como um monte de gente está afundando. Então momentos de crise, não se desesperar. E sim buscar. O que eu preciso enxergar que eu não estou enxergando agora? E aí foi aí que você começou a entender. E são sempre esses momentos de dificuldade que você dá uma virada e você volta para um outro patamar. Você cai, mas quando você volta, você não volta para o lugar que você estava. Você volta para outro nível. Ou a pessoa se afunda de vez, ou ela volta, mas volta acima do que estava. Né? Esse é até o conceito do Nassim Taleb, né, cara? Que ele fala de antifrágil, né? Total. Então, você sai de uma situação desconfortável muito mais forte. Você consegue resistir muito mais, né? Não é o lance de ser robusto, é de ser antifrágil. É sair de lá, daquela situação que te deixou mal, melhor do que você estava antes, né? Então, depois que eu montei essa carteira que me deixou confortável, eu achei, agora tá... Vamos fazer o seguinte, já que eu tô confortável nisso aqui, vamos aportar desse jeito aqui. Eu achei um caminho que eu vou aportar. Toda vez que eu fizer a renda fixa, eu vou colocar 80% aqui na renda fixa e 20% na renda variável. Só que o que começou a acontecer? Em 2018,
A gente teve a eleição do Bolsonaro. Sim. E aí o Bolsonaro era um cara de mercado, né? Que o mercado estava avaliando muito bem. E a bolsa começou a subir. Então aqueles 80-20 começaram a virar. E eu comecei a ficar muito exposto em renda variável. E eu não queria simplesmente pegar e apertar o botão e vender ações. Né? O que eu fiz então? Eu usei o conhecimento de opções para poder reequilibrar a carteira. Então eu fazia lançamento de opções, lançamento coberto. Se eu fosse exercido, eu ia ficar feliz, porque eu ia vender a minha ação no lucro e a pessoa que comprou, né, que vendeu a call para mim, ia ficar feliz também que ia comprar com um desconto ali. Beleza. Comecei a fazer isso, negócio andando direitinho e tal. 2019, né? O que eu fiz? É até engraçado isso aí, né? Eu vendi um carro só para comprar outro. Só isso. E quando eu vendi esse carro, já tinha outro em vista. E aí a minha esposa escolheu esse carro para ela, era o carro dela, que ela usava. E eu falei, ó, eu tô vendendo o carro. Não falei que tinha vendido o carro. Tô vendendo, não tinha vendido ainda. Ela, tudo bem. Só que entrou aqui, saiu aqui. Entendeu? Ela não entendeu o que eu tava fazendo. Só que o cara entrou em contato comigo. Cara, eu queria comprar teu carro. E foi um negócio muito rápido. O cara no dia seguinte já veio, pagou, a gente já foi no cartório, resolveu, tinha que resolver. Pum, levou. Vendeu o carro. Acabou. Nesse dia, e era uma quarta-feira, dia de semana normal, minha esposa trabalhava com carro. Eu peguei o carro, à tarde, entreguei pro cara, só que tinha que trabalhar no dia seguinte, ela tinha que ir pro trabalho no dia seguinte. E aí eu não tinha um carro. Eu falei, caraca, e agora? Aí eu cheguei pra ela, olha, vendi o carro, entreguei. Ela tá, e eu vou trabalhar como amanhã? Aí eu falei, pois é. E aí? Vamos dar um jeito. Aí a cabeça começa a funcionar. Vou ter que alugar um carro, vou ter que, né? Aí eu lembrei que a irmã dela, o marido da irmã dela, tinha ganhado um carro da empresa para trabalhar e o carro dele estava parado lá. Eu falei, olha, você tem como deixar esse carro comigo? Até eu comprar o outro carro, que eu tô pesquisando já, e o carro que eu ia comprar, o cara tinha vendido para outra pessoa. Já tava já na mão, já o cara vendeu para outra pessoa. Aí fiquei com esse carro deles. Na verdade, assim, eles deixaram com a gente na tranquilidade. Eu queria pagar por isso. Eles, não precisa pagar. Eu já ia alugar um carro e falar que não precisa pagar. Esse carro, eu comprei deles, porque eles ofereceram. Cara, você não quer ficar com ele? E aí eu comprei. E aquele valor daquele carro que eu ia comprar, uma parte dele ficou na minha conta. Eu pensei, cara, esse dinheiro tá aqui, eu vou comprar algumas coisas, vou dividir, porque ela já tá com o carro, né? Tá feliz, não tá reclamando. E aí veio o quê? Carnaval de 2019. 2020. Carnaval 2020. Eu lá, felizão, carnaval. A gente alugou uma casa com vários amigos, cara. Tinha um iate maneirão, de frente pro mar aqui, assim. E eu tomando um cafezinho gostoso, cara. Vendo assim o iate balançando assim, ó. Passando no jornal. Passo no jornal lá. Primeiro caso de coronavírus em São Paulo. Aí eu aqui, né? Primeiro caso de coronavírus em São Paulo. Essa parada tava fechando coisa em outros países, cara. Aí eu pensei, pô, isso aqui é Brasil, né, cara? Não vai fechar nada. Fechar Brasil? Não vai fechar, cara. Aí, pô, televisão, carnaval bombando. Não, que o país é quente, não vai ter problema. Isso aí só dá problema em países frios. Eu sei do seguinte, cara. Eu tava no carnaval quando deu esse primeiro caso e eu não tinha como fazer nada porque eu não tinha internet no celular. Mas eu tinha comprado um ativo que era uma put, que é um ativo de opções que se valoriza com a queda das ações, né? BOVA-O 96. Eu lembro do código dela, BOVA-O 96, porque era um ativo que o Luiz Fernando Rocha estava fazendo compra para uma carteira didática. Os alunos viram, ó, funciona assim, assim, assim. Eu fui lá e comprei também. Só que eu comprei pouco daquilo ali, só para acompanhar o processo. Eu lembrei, cara, eu comprei a BOVA-O 9000, mas eu não posso vender, porque eu não tenho internet. Eu tenho que esperar acabar o carnaval, voltar para casa para poder fazer alguma coisa. E, cara, eu não tava sabendo o que tava acontecendo. Eu sabia que tava, né, aquela coisa que podia fechar, podia fechar.
Quando eu voltei pra casa, cara, já tava aquele rumor de que nada ia funcionar mais. Ia ter que fechar shopping. Falei, caraca, como vai fechar um shopping, cara? Eu jamais imaginava que fecharia um shopping, né? Pô, eu tenho XPML, cara. Eu já pensei logo, cara, como assim? Não vou receber mais. Como assim fechar shopping? Beleza. Aí, aquela Bova O96, que eu comprei, sei lá, 17, 18 centavos, eu vendia R$2. Então, o meu lucro foi legal. Mas o cara comprou, se não me engano, 15 mil e transformou em 85 mil reais. Tá? Então, mostra que o que ele planejou, né, de compra de put para um caso extremo funcionou. Sim. Então, eu já sei que numa possível situação de um caso extremo desse novamente, eu posso fazer o que ele fez. Eu posso colocar uma parte dos meus ativos em ativo de risco, né, que a opção é um ativo de muito risco. Se você compra uma opção, ela pode ir a zero, rápido. Né? Então eu posso fazer isso para poder obter o mesmo resultado dele. Se eu não tiver esse resultado, o que vai acontecer com esse dinheiro que vai zerar não pode me machucar. Então, o primeiro ensinamento que eu tive foi esse. Mas você tava fazendo venda coberta. Não, nesse caso eu comprei uma put. Só comprei a Foi, put. só comprou. A seco. Comprei a seco a put e eu não podia vender. Talvez se eu tivesse com internet no celular, aquilo que eu comprei a 15 centavos, quando chegasse a 30 centavos, cara, quem é que não vende um ativo com 100% Com de lucro? 100% de lucro, é. Todo mundo vende. Sim. Jamais ia imaginar que esse negócio ia escalar. Mas a gente tem opções aí que valorizaram 60 mil%, tá? Na história das opções. Enfim, esses valores, né, que surgiram da put não fizeram nem cosquinha no que eu estava perdendo em relação às ações. Né? Quando eu vi que em 2018, 2019, eu estava muito próximo de conseguir, de chegar no milhão. E aí, 2020, o negócio dá aquela ré violenta, cara. Eu olhei para aquilo e falei, caraca, meu irmão. Logo na minha vez, cara. Pô, aí não. Pô, cara. Na porta já, né? Na minha vez, cara. Se você vai olhar o gráfico de todas as bolsas do mundo inteiro, o negócio tá. Aí na minha vez, pô, beleza. Tive lá o tempo de prejuízo. Eu lembro que 18 de março é meu aniversário. No dia 18 de março, aquele dinheiro que tava parado na conta do carro, eu falei, cara, esse negócio caiu muito. Eu dei uma olhada nos índices, nos indicadores. Falei, cara, esse negócio tá muito para baixo. Dá para cair mais? Dá. Dá para ir a zero? Dá. Mas qual é a probabilidade de Vale falir? É o Armagedon, irmão. Qual a probabilidade de Petrobras falir? Cara, acabou o mundo. Entendeu? O Brasil fecha a porta e entrega para alguém. Comecei a comprar. Peguei todo aquele dinheiro daquele carro que sobrou e comprei tudo de ações. Nesse momento, dia 18 de março, falei, comprei, desliguei. Eu não vou olhar. Eu tava só ouvindo o Paulo Guedes falar assim, ó, a recuperação é em V. Eu olhava pro noticiário. Aí, caraca, a bolsa tá rateando, a bolsa tá rateando. Não tá rateando, cara. O Paulo Guedes falou que é em V, pô. Eu tava aqui, ó, suando. É em V. Tem que ser em V, pô. Tem que ser em V. E o negócio, cara, de fato, em abril, ele começou a desenhar, né, que ia voltar realmente a ver. E deu uma segurada. Foi mais um pouquinho, deu uma segurada. Fato é que a maioria das ações que eu comprei, que não estavam na carteira, valorizaram pra caramba. Né? E por mais do que até o Ibovespa, porque eu tinha ações que passaram daquele patamar de subiu, o Ibovespa segurou. Algumas ações passaram. E aí eu vi aquilo ali e falei, pô, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso deixar esse negócio voltar. Aí eu comecei a me desfazer das ações da mesma forma que eu trabalho as opções. Que é fazendo o chamado descasque. O Luiz Fernando Rocha chama de descasque isso. Você vende um percentual, vende outro percentual, vende outro percentual, até você chegar no 100%. Isso aí faz com que você não tenha nenhum arrependimento de ter vendido muito cedo ou muito tarde. Entendeu? Então eu fui aproveitando essa sequência de abril e maio para encerrar a posição daquelas ações que eu tinha comprado. Cara, aqueles valores que entraram dessas ações que eu tinha comprado já foi suficiente para chegar no milhão.
Fora as ações que ainda estavam descontadas, tipo BBSE, demorou pra caramba a voltar, mas quando voltou também, veio com força. Cara, passou e nunca mais volta. Nunca mais desce. Então olha que coisa interessante. No momento em que todo mundo tava desesperado, coronavírus, fecha tudo, bolsa despencando, foi ali que você aproveitou uma oportunidade e que de fato te levou pro primeiro milhão. Exatamente. Então é estar atento às oportunidades, estar preparado. Ou seja, a jornada dele não foi do nada o coronavírus levou ele pro... Não, ele estava se preparando. Conhecimento. E aí que tá o ponto, né? Então assim, as pessoas elas querem o resultado rápido. Então você se preparou muito tempo para quando aparecer a oportunidade você conseguir enxergar, ainda com cagaço, com medo, porque ninguém tem bola de cristal, ainda mais no mercado financeiro, mas você acreditou na tese, que você vinha estudando, mas quando a gente acredita na tese, que a gente tá acostumado, cara, é batata. Se não for agora, vai ser daqui a pouco, mas vai acontecer. E aí, ou seja, deu essa virada de chave que te levou você e tua família para um outro nível. Exatamente. E aí, assim, o que me levou a tomar aquela decisão no dia 18 de março? Eu via o gráfico, né, da nossa bolsa, ele fez exatamente o movimento que a gente espera no price action. Ele bateu num ponto que era um ponto anterior e voltou a subir. E aí a gente que trabalha com day trade, né, trabalha um pouco mais com essa parte de análise gráfica, eu já na hora coloquei um Fibonacci ali para funcionar. No Fibonacci, eu tava buscando 50%. Meio. Mas quando chegou no 25%, eu já comecei a desfazer. Foi quando eu comecei a desfazer. Porque eu falei, se esse negócio voltar, eu não vou me arrepender, cara. Então já foi ele. Bateu 25%, 50% foi embora do meu capital. Já segurei 50% de lucro ali. O restante, se for, vai legal. É lucro. É lucro. Tá bom. Se voltar, é pelo menos o 0 a 0. Que vai ficar o dinheiro que eu tinha na conta. Sim. Né? Então, graças a Deus, o negócio deu certo. Em abril e maio, a gente teve aquela evolução, não só do Ibovespa, mas as ações que subiram mais do que o próprio Ibovespa, né? E as ações que estavam na carteira, que eram de longo prazo, que eu não mexi, eu deixei lá as ações no lugar. Né? Nem fiz operações com opções com elas, porque eu sabia que aquilo ia voltar para o patamar delas. Se você for numa padaria hoje e tiver Coca-Cola, a garrafa de 2 litros, a R$50, você vai comprar quantas? R$50? Nenhuma. Tá caro. Mas se você for lá e tiver R$1 a garrafa de 2 litros, você vai parar o carro e vai encher a mala de Coca-Cola. Né? Não sei se vocês bebem Coca-Cola. Ficaram na dúvida. Eu tô mudando um pouco meus hábitos, né? Mas... Eu falei Coca-Cola, o cara ficou, pô, Coca-Cola. É conhecida. Mas a galera entendeu. Não, a galera bebe. É tortura, entendeu? É tortura. Tentando tirar a gente do caminho, entendeu, Matheus? É isso, mas... Mas ficou claro. Ficou claro. O exemplo foi bem didático. Então, assim, naquele momento ali, eu vi que estava muito barato e eu precisava manter, que ia voltar para o patamar de preço dela. É o preço justo. Se você tiver algo que passa muito do preço para cima, é normal que esse preço venha para um preço justo. Pode ser um preço justo um pouco acima daquele anterior, mas vai voltar para um preço justo, que é o preço que o mercado está aceitando pagar. E isso aí a importância, né, de você entender, muito Volo investe isso também, né, de você comprar empresas que estão bem descontadas, ou seja, a Coca-Cola não vale R$50, então tá muito caro, não vou comprar. Mas a Coca-Cola R$1, cara, o valor dela de mercado é maior do que isso. Então a Coca-Cola, cara, é R$5, R$7. Então se eu comprar eu consigo esperar. Ele sabe, ele tá comprando. Eu trouxe a ideia, né? Eu posso esperar para daqui a pouco vai voltar pelo menos para 5. Sim. Isso quando não estoura vai para 50 mesmo. E aí, ou seja, lá em 50 a gente tá comprando porque não sabe o preço da Coca-Cola, né? E tem gente que tá se desfazendo porque, cara, a Coca-Cola é R$5, R$7. Então, mas eu comprei a 1. Então, você saber analisar, escolher não só boas empresas, mas saber o time certo. Tem gente que fala, o preço não importa. Importa pra caramba. Demais, pô. A hora que você compra, Demais. faz total diferença até para receber dividendos. Porque você recebe em quantidade de ações. Exatamente. Então, se você compra uma Coca-Cola a R$50 e eu comprei 50 Coca-Colas a R$1, cara, eu vou receber a mesma quantidade de dividendos por Coca-Cola, vamos dizer assim. Sim. Só que eu tenho 50, mais, entendeu? Eu tenho 50. Mas a quantidade, eu vou pagar R$1 por Coca-Cola que você tem. Aquele que pagou 50, vai a R$1 só. Vai a R$1. Só que eu vou receber em cima dos 50. Exatamente. Então, ter essa visão, essa mentalidade. E você soube aproveitar isso. E uma coisa legal, porque assim, você conseguiu trazer a visão de longo prazo,
que é difícil de pessoas que fazem day trade, né? As pessoas que fazem day trade é muito imediatista mesmo. Sim, A galera sim. quer fazer, porque pra galera que não sabe, só alguns termos, né? Ele trouxe aqui swing trade. Swing trade é você comprar e manter pelo menos mais de um dia, né? Não é vender no mesmo dia, né? Você vende uma semana, ou 2 dias, 3 dias, ou um pouco mais. Você comprar e manter é buy and hold, você compra e mantém aí, vai deixando e tal. E day trade é você comprar e vender no mesmo dia. Então day trade eu compro hoje e vendo hoje mesmo, né? Com essa expectativa de crescimento. E você soube aproveitar e juntar essas estratégias. Você soube manter uma carteira de longo prazo, comprando empresas abaixo do preço. É o que a gente trabalha muito aqui, que é o Volo Invest. Sim. Você soube fazer opções para aproveitar esses momentos, né? E você soube também aproveitar o day trade. Então, acho que isso aí ajudou pra caramba, porque você foi se preparando. Conhecimento. Então, a galera fala, mas, cara, e agora? Conhecimento. Ou seja, vai aparecer oportunidade. Só Sim. que, às vezes, as pessoas não estão nem enxergando porque elas não estão preparadas. Nem pra enxergar. Exatamente. Mas quando você tá preparado, ou você tá quase preparado, você enxerga, mas não sabe o que fazer, também não adianta, não perdeu. Mas quando você tá preparado, você fala, cara, já não sei mais o que eu faço. Aí aparece a oportunidade. Agora eu tô entendendo, eu já sei, porque eu me preparei. Né? Então acho que a tua jornada foi muito disso, de preparação, conhecimento, principalmente ter resiliência de, cara, eu não vou ficar milionário do dia pra noite. Né? Isso, e até Renan. quando quase chegou a minha vez, Exatamente, cara. tomei aquele baque. E Exatamente. ele não viu com um olhar de ganância, que é o que a maioria da galera costuma ver. Querer colocar todo o dinheiro, muito pelo contrário. Calma aí, tem alguma coisa de errado que eu preciso rebalancear isso aqui, olhar pra segurança. E com certeza, não foi todo o dinheiro dele que ele aportou naquele momento de oportunidade. Ele aportou uma parte ali que talvez não faria nem tanta diferença, Sim, entendeu? sim. E foi isso que acelerou o processo dele. Então, muita gente que até tá começando e assistindo a gente, Renan, quer esse imediatismo que você falou, quer essa parada do dia pra noite. Não é. Talvez Então, é uma eu não queria. oportunidade. Eu não queria que acontecesse comigo a seguinte situação. Se alguém colocar pra você aqui agora um diamante, né, polido direitinho, e uma réplica, você não vai saber distinguir. Eu também não vou saber. Entendi. Eu não tenho conhecimento pra isso. Mas se você for num profissional que tem um conhecimento daquilo ali, né, ele vai saber o que é o diamante de verdade e não vai perder a oportunidade de escolher o certo. Eu não quero perder essas oportunidades. Então, o máximo de conhecimento que eu puder adquirir, né, tanto de literaturas, quanto de eventos com pessoas que são referência no assunto, isso aí vai me preparar para eventos futuros. Um exemplo que eu uso muito para o pessoal que trabalha comigo, eu gosto muito de moto, tá? E eu não precisei passar por um acidente de moto para aprender que cair de moto é muito ruim, cara. E como é que eu sei, né? Como é que eu posso me preparar para esse tipo de evento? Nosso cérebro tem uma capacidade, é o que o pessoal chama de elástica, né? De você aprender sem precisar passar pela situação. Tá? Então quando você assiste um vídeo de um acidente de moto, aquela situação, aquela cena, ela fica gravada no teu inconsciente. Se você tiver na mesma situação ou muito parecida, o teu inconsciente vai te sinalizar. Cara, você está em perigo. Várias situações que eu já presenciei, né? Pô, corredor. Você vê o cara no corredor, por exemplo, passando de moto, tem gente que você sabe que não quer voltar para casa. Você percebe, cara, esse cara não tem amor à vida. Né? Eu presenciei isso. A pessoa, né, passando do lado esquerdo dos carros, tudo engarrafado, e várias ruas para você entrar à esquerda. Cara, o que me veio na cabeça na hora? Cara, vai ter alguém que vai querer cortar caminho entrando numa rua da esquerda, essa aqui, vai, né, cortar caminho aqui por dentro e vai sair lá na frente. Cara, foi eu pensar isso. A pessoa passou por mim de moto, uma menina, cara, novinha. Passou, o cara na frente dela, entrou. Chapuletou no carro lá. Sim. Entendeu? Até ajudei ali e tal, mas, cara, eu tava preparado pra isso, mas não porque eu passei por isso. É porque eu vi isso em algum momento. Top. E, então, pra gente finalizar aqui, quais são os 3 principais insights que você trouxe da tua jornada inteira pra quem tá ali no meio da tua jornada, bem parecida, se identificou, então tá lá no início, ou tá ali quase próximo e deu essa balançada ou aconteceu alguma coisa e deu uma queda nos investimentos ou até mesmo no patrimônio. O que você, 3 pontos aqui da tua jornada que você pode falar pra galera ali? A primeira de todas, a gente já resumiu várias vezes aqui, isso aqui é o conhecimento. Não tem como avançar
sem você ter uma referência, né, na literatura de como é o mundo dos investimentos, tá? Isso aí inclusive no coronavírus, uma frase ecoou durante muito tempo aí, que é o compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos. Muita gente repetia isso. Isso saiu de pessoas influentes, cara. Isso foi o Warren Buffett, né? Falou assim. É a frase dele. Então você pegar referências, não só em literatura, mas como pessoas como referência aí é o básico para você desenvolver, tá? Desconforto. Você não vai fazer alguma coisa que vai te gerar um benefício. Isso vai ser tranquilo, senão todo mundo tinha feito, pô. Se fosse fácil, né? Seria difícil o Renan chamar a pessoa para cá, porque ia ter tanta gente disponível, né? Uhum. Então não vai ser fácil. Você vai ter dificuldade de fazer isso aí, mas a dificuldade ela traz consigo a evolução. À medida que você vai superando essas dificuldades, você vai evoluindo e aquilo que era difícil passa a ser muito fácil. E você consegue alcançar outros níveis através desse conhecimento adquirido. E uma coisa que eu acho muito importante, cara, muito importante, que é o trabalho de vocês, né? Quando você desenvolve, você cria o ambiente que outras pessoas vão participar. Aquele ambiente que eu um dia cheguei e participei e eu evoluí, Sim. você cria esse ambiente para outras pessoas que estão chegando. Tá? Hoje nós temos aproximadamente 4 milhões de CPFs na Bolsa. Nós temos 220 milhões de brasileiros, cara. É muito pouco. É muito pouco. Então, se a gente, com esse trabalho de conscientização, gera um ambiente que pessoas veem, cara, o Renan tá desenvolvendo essa parada aí. Pô, Felipe, cara, vamos ver o que eles estão fazendo? Se você proporciona esse meio, o teu meio começa a desenvolver. A sociedade começa a entender, né? Isso aí traz benefício genérico, cara. Você traz benefícios em geral para a sociedade, não só pessoalmente, mas para o meio onde você convive. Eu acho que isso aí são os três. Show. E eu vou trazer um da tua jornada aqui, que eu peguei, e prático mesmo, de vida real, que é aproveitar as oportunidades, independente de qualquer coisa. E aí você trouxe aqui da tua história parte coronavírus, né? Mas eu trago aqui de você estar aqui hoje. Porque a gente conversou, e aí hoje de manhã eu falei contigo, cara, tua história... Ontem eu te pedi um áudio, falei, cara, manda um áudio aí contando a tua história. Tô com um quadro novo e tal. A gente tava pra almoçar, não tava fechando as agendas. Sim. E aí hoje de manhã eu falei, cara, gostei muito da tua história, eu acho que faz muito sentido com o nosso quadro. E a gente tem um horário hoje pra gravar. Tá o horário, meio-dia. Tá disponível lá na Barra, assim. Tu falou, daqui a pouco eu tô lá. Ou seja, Pronto. com certeza tu tinha outras coisas pra fazer. Inclusive de ele, pensou, né? você tá vendo aqui o que eu tô fazendo, né? E aí você, cara, é uma oportunidade que você viu. Pô, mostrar mais o teu trabalho, contar um pouco da tua história, agregar valor pra galera. Então acho que isso foi legal. Porque vira e mexe eu faço isso intencional, sabe? Porque assim, é muito fácil a gente trazer pessoas que tem muito sucesso já e tal. Mas as pessoas, eu gosto de trazer as pessoas também que têm um baita potencial, como você, mas estão começando nessa jornada de, cara, passar essa mensagem. Sim, sim. E às vezes eu trago isso, exatamente isso que eu fiz contigo, e as pessoas, não vai dar. Tá tudo bem, não deu. Pô. Mas também talvez depois não vai dar pra mim, sabe? Tipo, então você aproveitou essa oportunidade, eu achei isso muito massa. Então parabéns. E, cara, foi um episódio aqui incrível, né, Matheus? Top, Renan, top, muito aprendizado e é isso, cara. O que mais mexeu aqui comigo e deixou marcado nesse podcast foi o conhecimento. Conhecimento é aproveitar a oportunidade. Isso aí, a galera que quer aprender a investir, que tá até começando, sacar isso, pegar isso aqui desse podcast, já era. O fato da pessoa estar assistindo esse podcast, ela tá de parabéns, porque ela já tá buscando o conhecimento. Ela tem que fazer agora é transmitir isso para outras pessoas, é espalhar esse conhecimento. As pessoas estão à volta delas, você que está assistindo esse podcast, o teu familiar, né, que fala para você, cara, você tem que comprar um terreno, tem que comprar uma casa. Explica a ele como é que funciona, o que você está fazendo. Talvez você mude um pouco da mentalidade dele. Assim como pessoas que eu conheço mudaram. Teve gente que ia assinar contrato de financiamento na segunda-feira. E numa palestra que eu fiz no sábado, o cara chegou pra mim, Felipe, eu não vou assinar, tá? Se der errado, a culpa é tua. Eu falei, cara, confia. Você ia ficar 30 anos amarrado com financiamento de R$3.000. Se você em 10 anos não comprar à vista esse imóvel que você ia comprar, fazendo um investimento besta de renda fixa, compra você o imóvel. Total. Top. E
Felipão, aproveita, galera, dá o teu like aí, se inscreve no canal e manda tuas redes sociais aí pra galera te seguir, te acompanhar lá. A gente tá no Instagram, no FE_investimento_ágil. Procura lá, Felipe Santos, vai ter as fotos desse cara bonito aqui lá. Até agora tava boa a história, né? Agora já não sei, tá duvidoso, hein? E não vai ser igual o Capitão De Paula se ele aparecer por lá também, camarada. Um abraço pra você, tá? Um abraço pra todos os seguidores do Renan aí. O pessoal tá mandando Show. bem demais. Show de bola, galera. Então, tá aí, ó. Já segue ele, porque realmente é o cara de aproveitar as oportunidades, né? Tô aqui é o ágil ali, Vamos né? junto. Então, aproveitar. Então, tá sempre bem-vindo aqui pra quiser aproveitar, Show de voltar, bola. volte sempre. E foi um prazer. E, Matheus, Show de bola, Renan. fechou? É, Chave de ouro? com chave de ouro. Mandar a galera também que tá ouvindo aí no Spotify, Renan. Tem como compartilhar e tem como a pessoa seguir também. Então já segue a gente no canal aí, porque vão ter muito mais aprendizados como esse aqui nessa nossa série Papo com E Milionários. eu vou estar lá também. Com certeza. Show de bola, galera. E tem uma playlist aí, quem tá no YouTube, que dentro do nosso Profidcast tem uma playlist que é do Papo com Milionários. Então aproveita aí que tem mais histórias inspiradoras como a do Felipe pra você ir lá conferir. Beleza? Excelente. Então é isso, galera. Um grande abraço, muita produtividade financeira pra você e até a próxima. E aí? Bora evoluir! Valeu. Valeu!